Bom, na semana passada a gente explicou sobre sequências. Foi o início do nosso assunto, né? Foi o que eu chamo de aula 1. Então aí a gente viu, gente, a introdução das sequências, né? O tipo de sequências, né? Finita, infinita, constante. A gente mostrou aqui um exemplo, né? Alguns exemplos de sequências, ó. Exemplos. Então tudo isso aqui foi da aula passada. Inclusive eu até gravei e mandei para vocês o link da gravação, não foi, ó? Ó, a sequência constante, certo? Ó. Então, gente, é um assunto bem simples. Para quem estava presente, viu que não era difícil, era simples o assunto. Para quem perdeu, eu lhe aconselho a, a ver o vídeo da aula anterior. Eu vou até postar, inclusive, no Classroom, esse vídeo, tá bom? Vou postar hoje a aula de hoje, tá bom? Que eu vou gravar e vou postar para quem não participou, né? Ou para quem quer rever. E vou postar também um link dessa aula anterior, que a gente gravou, né? E mandei só lá no grupo, não foi? Não mandei no Classroom, tá bom? E hoje a gente vai ver a continuação, que é progressão aritmética, que é um tipo também de sequência, tá bom? Ou seja, a progressão, gente, aritmética, conhecida como PA, progressão aritmética, ela é um tipo de sequência, só que é uma sequência especial, tá bom? Então, faça com suas anotações, para que você possa ficar por dentro dos assuntos. Olha só, progressão aritmética, ou PA. Professor, é um novo assunto? Não, não é um novo assunto. É a continuação de sequências, tá bom? É como se você estivesse estudando o corpo humano e alguém falasse, olha, o corpo humano é formado por cabeça, tronco e membros. E numa outra aula dissesse, olha, isso aqui é o coração. E alguém perguntasse, mas como assim, já é outro assunto? Não, ainda é sobre o corpo humano. Só que agora é uma parte do corpo humano. Tá bom? Então, progressão aritmética é um tipo de sequência, é a continuação do nosso assunto. Tá bom, gente? Então, olha só. Eu vou fazer uma leitura aqui, ó. De forma geral, quando conhecemos alguns elementos de uma sequência e queremos encontrar um termo qualquer dela, então podemos chamar essa sequência de progressão aritmética. Professor, não entendi. Vamos, a partir dos exemplos, tentar entender melhor? Tá bom, gente? Então, olha só. Cuja fórmula ou termo geral é... Então, tá aí, ó. Na progressão aritmética, a gente vai ter uma fórmula que será permanente para ela. A gente viu na aula anterior que as sequências, em geral, ela tinha uma norma a ser seguida. Por exemplo, sequência dos meses do ano. Aí você colocava lá janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar em dezembro. Sequência dos números pares menor do que 20, por exemplo. Então, você ia colocar menor do que 20, seria 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, você dava, então, um comando, e a partir do comando surgia, então, a sequência. Tá bom? José Cauê, depois bota o vídeo no grupo, porque eu não vi. Ok, José Cauê, eu vou colocar lá o link, aí você busca, tá bom? A partir do link, o vídeo, tá bom? Então, gente, cada sequência tem um comando, tá bom? Por exemplo, sequência das raízes quadradas perfeitas. No caso, raiz quadrada de zero, é o próprio zero. Raiz quadrada de 4 seria 2, então seria raiz de 0, raiz de 4, raiz de 9, né? Depois raiz de 16, por aí se vai. Então, tem todo um comando, tá bom? Por exemplo, aí, ó, AM igual a A1 ou A índice 1 mais parênteses M menos 1 vezes R. Professor, não estou entendendo nada. O que é isso aí? Vamos explicar melhor. Ó, AM, gente, é conhecido como enésimo termo. Como assim? É tipo assim, na sequência 1, 2, 3, 4, 5. O 4 está em que posição? Quarto termo. Então, o 4 seria o AM, ou seja, a gente vai entender melhor daqui a pouco, tá bom? Vamos só observar isso aqui, ó. A1. A1 é conhecido como primeiro termo. Então, numa sequência qualquer, vai ter o primeiro termo. Vai ter o primeiro, talvez tenha o segundo, o terceiro, o quarto, tá bom? Certamente vai ter o segundo, que para ser uma sequência tem que ter pelo menos dois elementos. Não existe uma sequência formada por um só elemento. Não é isso? Esse Nzinho é o quê? Então, o N, gente, é o chamado número de termos, ou seja, quantos termos tem aquela sequência.
não é? Quantos termos há naquela sequência? No caso, a sequência dos meses do ano são 12 termos. Quem é o AN? AN é qualquer termo, você escolher aí. A1 é janeiro. N, 12, que é o número de termos. Os meses do ano são 12 meses, não é isso? E, finalmente, o R, que é a razão. No caso aí, quando a sequência é numérica, ela tem uma razão. Ou seja, é um elemento somado com quanto para dar o próximo termo? Ou multiplicado por quanto para dar o próximo termo, tá bom? Então, a razão é quanto será somado a um termo qualquer para dar o próximo termo, somado ou multiplicado, ok? Vamos dar aqui um exemplo, ó. Observe a sequência abaixo. Então, tá aqui, ó. 2, 5, 8, 11, 14 e 17. É uma sequência. Tá certo? Uma sequência formada por alguns elementos ou alguns números. Tá bom? Observe, gente, que o A1, conforme aqui a nossa fórmula, né, o termo geral, o nosso A1 é o primeiro termo, ou seja, no caso aqui é 2. Ok? Nosso A1 aí é 2. O nosso N, ou seja, quantidade de termos, ou número de termos aqui, você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, são 6 termos que tem nessa sequência. Então, no caso aí são 6, ó. Ok? E quem seria aí o R, a razão? Razão é o seguinte, quanto foi somado a cada número para se obter o próximo termo? Ou seja, 2 mais quanto vai dar 5? 5 mais quanto vai dar 3? Vai dar 8. 8 mais quanto vai dar 11? Entendeu, gente? Então, a esse número que está sendo somado, esse número que está sendo somado aos elementos, é chamado de razão. No caso aí, a razão é 3, ok? O AN, no caso aqui, a gente pode chamar de qualquer termo. Na maioria das vezes, considera-se o último termo, mas pode ser qualquer termo. O N, você pode substituir por 1. Se o N for 1, então vai ser o A1, o AN, né? Se for o segundo termo, então vai ser o A2. No caso aqui, como não tem nenhum termo, a gente pode chamar de o último termo, tá bom? Que no caso é o A6, que é o elemento 17, tá bom? Professor, pode repetir de novo? Essa última parte ou tudo? A parte da razão e essa do AN. Pronto. A razão é aquele elemento que está sendo somado a cada número para se obter o próximo elemento. Por exemplo, no caso aqui desse exemplo que eu tenho aqui, 2, 5, 8, 11, 14, 17. O primeiro elemento é 2. 2 mais quanto deu o 5? 5 mais quanto deu 8? 8 mais quanto deu 11? 11 mais quanto deu 14? 14 mais quanto deu 17? Então, esse quanto, esse valor que está sendo somado a cada número para se obter o próximo, é o que a gente chama de razão, que no caso aqui é 3. Quer ver? Ó, 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. E 14 mais 3, 17. Então, razão é aquele elemento, aquele número que está sendo somado a cada termo para se obter o próximo termo. Tá bom? Enquanto que o AM é o último termo, ou um termo qualquer. Por exemplo, se eu quiser saber sobre o 10º termo de uma sequência, então eu vou chamar AN igual a A10. No caso, eu quero o 10º termo. Tá bom? No caso aqui, o nosso AN aqui seria o A6, ou seja, o último termo, que no caso é o 17. Ok? Gente, olha só. Observe as sequências abaixo. Então, eu quero que vocês observem aqui uma coisa. Eu tenho aqui essa sequência, tenho essa e tenho essa. Está aí 3 sequências. 0, 5, 10, 15, 3, 6, 9, 12, 7, 7, 7, 7. Todas elas com reticências, quer dizer que continua. Ela não para aí. Ou seja, ela não tem apenas 4 elementos. Elas têm infinitos elementos. Só que a gente só colocou aqui 4. A reticência quer dizer que ela continua. Tá bom? Agora, observe aqui uma coisa, ó. Veja só. Tá aí, ó. Eu coloquei o A1, A2, A3, A4, reticências. Quer dizer que o primeiro elemento é A1. O segundo elemento é o A2. E por aí se vai, ó. Gente, observa uma coisa, ó. Se eu pegar o A2, que no caso é o 5, e diminuir pelo A1, que é o 0, 5 menos 0, vai dar 5. Ok?
Se eu pegar o A3, que no caso aí é 10, e diminuir pelo A2, que no caso é 5, 10 menos 5 vai dar 5. Observe que deu o mesmo valor no final, 5. Ó. E se eu pegar só o A4 e diminuir pelo A3, 15 menos 10, ia dar quanto? 5. Ó, note que, a partir do segundo termo dessa sequência, se subtrairmos de qualquer termo o seu antecedente, obteremos sempre o mesmo resultado. Ok? Então, esse que eu estou mostrando para vocês aqui, gente, é como encontrar a razão. A razão é você pegar qualquer termo, a partir do segundo termo, né? E diminuir pelo anterior. Ok? Nesse caso aqui, ó, do exemplo 2, na opinião de vocês, quem é a razão aí? O 3. 3. Não o primeiro elemento, que é, ele não está falando do primeiro elemento, que é 3, mas a razão em si, ou seja, cada elemento aí está sendo somado com 3. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Professor, como foi que ele chegou à conclusão que era 3? É só pegar um termo qualquer e diminuir pelo anterior. Ó, o A2 menos A1 dá 3. Ó, tá vendo? Ó? Qualquer termo menos o anterior vai dar 3. E no próximo exemplo, qual é a razão? Aí, ó, 7, 7, 7, 7, reticências. Qual é a razão? 7. Será que 7 mais 7 vai dar 7? Mais 7, novamente É 7? verdade, é verdade. Entendeu? 0 mais 7, 7. 0 mais Então é 7. 0? Certeza, meu querido, certeza. Ou seja, realmente vai ser 0. Tá bom? A2 menos A1, 7 menos 7, 0. Novamente 0. 0. Então, gente, ó, a esse elemento que se repete ao subtrairmos um termo qualquer do seu antecessor, chamamos de razão. Gente, se adicionarmos essa razão a qualquer termo dessa sequência, obteremos o próximo termo, ou seja, o sucessor do termo. Próximo. Chamamos de progressão aritmética, ou PA, toda sequência numérica em que, a partir do segundo termo, a diferença entre o termo qualquer e seu antecessor é igual a uma constante chamada razão da progressão, indicada por R. Ou seja, sempre que acontecer isso aqui, que está na tela de vocês, sempre que acontecer uma razão entre seus elementos, é porque é uma PA. Então, é o que está dizendo aqui, gente, ó, quando acontecer isso, você encontrar sempre uma razão entre os seus termos, é uma PA. Agora, se você encontrou uma razão entre o primeiro, segundo e terceiro, e nos demais não tem mais essa razão, então não é uma PA. Para ser PA, tem que ser em todos os elementos, tá bom, gente? Olha só. Gente, se essa razão for 0, a PA ela é chamada de PA constante, como foi o caso lá do 7, 7, 7, 7. Ok? Se a razão for 0, ela será constante. Se essa razão for um elemento maior do que 0, ela é chamada de crescente. Como assim? Por exemplo, ó, na sequência 2, 3, 4, 5, 6, a razão é 1. 1 não é maior do que 0? Então, ela vai sempre crescer. O termo, não é isso? Agora, se a razão for um elemento menor do que 0, então ela é chamada de decrescente. Vou dar aqui um exemplo de cada um, tá bom? Olha só o exemplo de cada um aí, ó. Exemplo. Olha só. 17, 17, 17, 17, reticências. Temos aí a razão igual a 0. Ok? Ou seja, essa PA, ela é constante. Tá bom, pessoal? Ela é constante. Ela é constante por quê? Porque vai sempre repetir o mesmo elemento, o 17. Na PA, 2, 8, 14, 20, 26. Gente, tem como descobrir quem é a razão aí dessa PA? 5. Quase. Olha só. 6. 6, muito bem. Qualquer termo aí menos o anterior vai dar 6. Não é isso? Ou seja, a razão aí vai ser 6. Portanto, essa PA ela é crescente, já que a razão é maior do que 0. Quando essa razão for maior do que 0, ela será crescente. Já nesse caso aqui, ó. 20, 15, 10, 5, 0, menos 5, menos 10. Gente, qual é a razão aqui nessa PA? Quem sabe? Menos 5. Muito bem, Micael.
Miqueias, muito bem, Miqueias. Certeza, menos 5. Pensei que você ia dizer 5, sabe? Realmente, ó, 15 menos 20 vai dar menos 5. 0 menos 5 vai dar menos 5, então sempre vai dar menos 5. Então a razão aí vai ser menos 5. Como essa razão ela é menor do que 0, então é uma razão decrescente. Você vê que ela está diminuindo. 20, 15, 10, 5, 0, ela está caindo. Por isso que ela é chamada razão PA decrescente. Tá bom? Vamos aqui para outro exemplo aqui, ó. Determine a razão de cada progressão aritmética abaixo. Então, vocês vão tentar dizer aqui quem é a razão, tá bom? No caso aí, ó. E aí, qual é a razão da letra A? É 4. Muito bem. Na letra B? 5, 16, 27, 38. Há uma razão aí. É 11? Exatamente, cara, querido. Perfeito. Ou seja, solução. Sendo a razão R igual a N, que é um termo qualquer, menos a N menos 1, que é o termo anterior. Ou seja, o termo qualquer menos o anterior. Então, temos 6 menos 2, 4. 10 menos 6, 4. 14 menos 10, 4. Logo, a razão é 4, no item A. Professor, por que não pode fazer só um e pronto? É porque você fazendo só o primeiro e o segundo, talvez dê um valor. Mas se fizer um outro termo menos o anterior, talvez não dê o mesmo valor. Então é bom conferir se realmente é uma razão. Se realmente é uma PA, tá bom? Então é bom fazer primeiro 3 elementos. Ok? Ó, letra B. 16 menos 5, 11. 27 menos 16, 11. 38 menos 27, 11. Logo, a razão é 11. Miqueias, pode sim somar, mas você só vai somar se você já souber quem é essa razão. Tá bom? Para você descobrir a razão, você tem que pegar um termo qualquer e diminuir pelo anterior. Ou então você vai chutando na sua cabeça. Por exemplo, na letra A, 2 mais quanto vai dar 6? Aí você somou 4, porque intuitivamente, você já fez na sua cabeça uma subtração. 6 menos 2, 4, entendeu? Mas o importante é você descobrir qual é ela, independente se vocês somando ou diminuindo, tá bom? O importante é chegar lá. Gente, vamos para frente. Vamos discutir novamente sobre a fórmula do termo geral. O A1, como já falei, né, é o enésimo termo, tá bom? O A1 é o primeiro termo. N, ordem do termo, ou seja, quantos termos tem, em que posição ele está, não é? E o R é a razão, tá bom? Então, vamos ver aqui os exemplos, ó. Nesse caso aqui, ó, 4, 6, 8, 10, o A1 é o primeiro termo, no caso aí é 4. E a razão é 2. Tá bom? B, menos 5, menos 1, 3, 7. Qual é a razão aí, pessoal, no item B? Acho que Exatamente, é 4, certíssimo, viu? Então, pega o número e bota menos que vai dar a resposta. Exatamente, viu, Cauê? Você pega o número que você controlar, né, que você diminuiu, né, e soma com ele, vai dar a resposta, tá bom? No caso, é o A1 é menos 5 e a razão é 4. Porque qualquer termo desse mais 4 vai dar o próximo. Ó, menos 5 mais 4, menos 1. Menos 1 mais 4, 3. Mais 4, 7. Mais 4, 11. E por aí vai infinitamente. Nesse caso aí, ó, quem é a razão? Quem sabe? Menos 10. Menos 10, certeza, cara. Você é o cara mesmo, viu? E por último aqui, opa, essa aqui é um pouquinho mais... Você veja que como o número é decimal, então eu tirei a vírgula. Como aqui os termos são decimais, então eu tirei a vírgula que separa um número do outro e coloquei ponto vírgula. Já que o decimal já tem sua própria vírgula, não é isso? Para não ficar 1,3, 2, 5, ninguém sabe quem é quem, tá bom? Cauê, não é 60 menos 50, é o contrário, é o segundo termo menos o primeiro, então vai ser 50 menos 60, por isso que é menos 10, tá bom? Gente, no item D, ó, primeiro termo é quem? 1,3, o primeiro termo. Segundo Miqueias, a razão é 1,2, vamos conferir se é isso mesmo. Pronto, certíssimo. Cauê, mas a resposta não é a mesma? Não. Olha só, Cauê, vou dar um exemplo de como não é a mesma coisa. 10 e menos 10 são diferentes, tá bom? Vamos supor que você foi no mercantil,
ou numa loja, sei lá, em qualquer canto, você foi fazer uma compra, um amigo seu, coisa parecida. E aí a sua compra era R$ 40. Você deu 50. Então, o que, é que tem que acontecer? Você tem que receber de troco R$ 10. Ou seja, a pessoa vai ter que te dar R$ 10 de troco. Ok? Então, você tem um crédito positivo. Só que aquela pessoa é amiga sua tal, e disse, Cauê, eu não tenho R$ 10 agora. Quando for daqui a 1 hora, venha pegar esse R$ 10 que eu lhe dou. Então, você diz, não, tudo bem, eu confio em você. Então, você foi para casa, na consciência que lá você tem R$ 10 de crédito naquela loja. Só que quando passou 1 hora, você foi lá, e ao chegar lá, a pessoa disse, olha, você está me devendo R$ 10, Cauê. Entendeu, Cauê? Ou seja, o valor que era positivo antes para você, agora tornou-se negativo. Ao invés de você receber os 10 dela, agora você vai ter que pagar ela 10. Ela disse que você não está devendo. Além, você não tem lá R$ 10 de crédito, você está devendo 10. Aí eu te pergunto, é a mesma coisa? Entendeu, Cauê? Então, R$ 10 positivo é crédito. R$ 10 negativo é uma dívida, então não é a mesma coisa. Tá bom? Então, no caso do item C, a razão ela é negativa. Não é 60 mais 10 para dar 70. É 60 menos 10 para dar 50. Tá bom? Vamos lá. Oi. Eu vou ter que sair da aula, o celular tá descarregando. E meu tablet tá carregando. Mas, rapaz, tá bom, fazer o quê, né? Depois meu filho pega lá, viu, no grupo, o link e reveja a continuação dessa aula, tá bom? Tá certo. Valeu. Pronto, gente, ó. Nesse caso aqui, ó. Determine o 21º termo da PA 3, 8, 13, 18, 23. O que é que ele quer nessa questão? Ele quer saber qual é o termo que está na posição 21. Ok? Na primeira posição está o 3. Na segunda está o 8. Na terceira está o 13. Na quarta está o 18. Na quinta está o 23. E na 21ª vai estar quem? Então, você tem duas maneiras de encontrar isso aí. Primeiro é usando a formulazinha. Tá certo? Segundo é você ir somando. Você descobre que é a razão e vai somando até chegar no termo 21. Então, olha só. Solução. Sendo A1, 3, a razão 5. Por que é 5? Porque qualquer termo aí menos o anterior vai dar 5. Ok? E N, que é o número de termos, ou seja, o que ele está querendo? O 21º termo. Então, o N vai ser, no caso, 21. Porque ele quer exatamente o termo 21. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso aí, usando o termo geral, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, vamos fazer o seguinte, ó. Quem é o AN? O nosso N é o 21. Então, tá aí, eu já troquei o N pelo 21. Ok? Igual a A1, quem é o A1? A1 é 3. Eu estou substituindo, pessoal, os elementos da fórmula por seus valores. Tá bom? Mais N, quem é N? No caso, N é o 21. Menos 1 vezes a razão. Quem é a razão? 5. Então, tá aí. Eu repeti a mesma fórmula, que é o termo geral, substituindo os elementos da fórmula pelos seus valores. Tá bom? Vou continuar aqui, ó. A21 é igual a, repete esse 3, mais, não é isso? E vamos resolver esse parêntese. 21 menos 1, 20. Repete vezes 5, ó. A21 igual a, gente, 3 mais 20 vezes 5. Se eu fizer 3 mais 20, 23. 23 vezes 5. Tá certo isso? Acho que não. Por que não está certo? Porque sempre vem a multiplicação primeiro. Exatamente. Primeira multiplicação. Gente, se eu somar primeiro, ó, 3 mais 20 vai dar 23. 23 vezes 5 vai dar 115. E 115 não é o 21º termo. Vai estar errado. Tá bom? Então, o correto é realmente como o colega falou aí. Primeiro você faz a multiplicação para depois somar. Então, o que é que vamos fazer aqui? Repete-se o 3
e o mais, e multiplica. 20 vezes 5, 100. Agora sim, 100 mais 3, ou 3 mais 100, 103. Esse é o 21º termo dessa sequência aí, ó. Vamos lá, aqui, ó. Vamos determinar os termos abaixo. Tá aí, ó. Letra A, 4, 6, 8, 10. Então, só tem aí 4 termos. Reticência, quer dizer que ela continua até o infinito. Tá bom? Só que está pedindo o quê? O A11, ou seja, o 11º termo. Quem será o 11º termo nessa sequência? Você pode contar no dedo ou usar o termo geral. Quando ela é pequenininha assim, dá para fazer no dedo, na mão. Mas eu lhe aconselho a usar o termo geral para você ir treinando, pessoal, o processo. Por exemplo, suponhamos que ele tivesse pedido aqui, ó, quem é o A500 ou o A120. Então, você nem ia contar no dedo 120 elementos ou 500 e tantos elementos, tá bom? Então, use o termo geral, que é bem mais simples, tá bom? E no próximo exemplo, ó, 5, menos 5, menos 1, 3, 7. Quem é o 15º termo? Então, você usando aqui o termo geral, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, você vai só substituir. Ou seja, quem é a 1? É 4. Quem é a razão? 4 mais quem vai dar 6? 2. 6 mais quanto vai dar 8? 2. Então a razão é 2. Então, você pega o termo geral e substitui. A n vai ser agora a 11, ó. Ó, a 11, que é o AN, igual a 1, que no caso é 4, ó, mais n, que no caso n é quem é 11, é o 11º termo que está sendo procurado, ó. Menos 1, vezes a razão, que é 2. Ok? Você fazer devagarzinho que vai dar certo, ó. 4 mais 11 menos 1, 10, vezes 2. Logo, a 11 é igual a 4, repete. 10 vezes 2, 20. Então, nosso A11 vai ser igual a 24. Esse é o elemento do 11º termo. Tá bom? Eu poderia até deixar vocês fazerem o item B, mas o tempo nosso já está um pouquinho corrido e eu vou fazer para ver se dava tempo para chegar no último slide, tá bom? Ó, gente, mesma coisa. Quem é o A1? Menos 5. Quem é a razão? Você diminui o termo com menos 1 anterior, né? Você vai encontrar aí quem? 4. Logo, A15, que é o termo que ele está procurando, esse, ó, que é o 15º termo, é igual a índice 1, que é menos 5, mais n, que é o 15, ó, menos 1, vezes a razão, que é 4. Daí, ó, menos 5. Quanto é, gente? 15 menos 1? 14 vezes 4. Ou, menos 5 repete, 14 vezes 4, 56. Então, a 15, aliás, eu coloquei aqui a 46 porque eu errei na digitação, viu, pessoal? Marquei para ser a 15. É igual a menos 5 mais 56, igual a 51, ok? Aí é para ser o A15 igual a 51, tá bom, gente? Gente, olha só. Determine a PA conforme as especificações abaixo. Tá aqui, ó. A letra A. A1 é 2, a razão é 3. No item B, A1 é menos 4, a razão é menos 2. Quais são os elementos da PA, onde o A1 é 2 e a razão é 3? Gente, olha só. Como já foi dado o primeiro termo, que é o A1, basta somar-lhe com ele, né, a razão. Ou seja, o A2 vai ser quem? Vai ser o A1 mais a razão. Ou seja, vai ser 2 mais 3, que é igual a 5. Tá, é o primeiro termo. Segundo termo, 5 mais 3, que é 8. Quarto termo, 8 mais 11, ou seja, é assim sucessivamente. Logo a PA procurada vai ser 2, 5, 8, 11, e por aí se vai. Tá infinito, ó. Viu como é simples? Se ele deu a primeira, gente, o primeiro termo, e deu a razão, é só ser somando. Se não tem a razão, mesma coisa eu entendi, ó. Menos 4, menos 2 vai dar menos 6, que é o A2, ó. Depois vai dar, ó, menos 8, depois vai dar, ó, menos 10, e assim sucessivamente. Daí a razão, a PA procurada é menos 4, que é o primeiro termo, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, reticências. Tá bom? Querem tirar o print? Gente, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e 36, Jesus te ama. Um forte abraço para vocês. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela
da nossa aula, nossa sala de aula, né?